estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém. Meus queridos irmãos, como nosso pastor acaba de tecer comentários a respeito de uma entrevista para um artigo, eu também quero aqui mencionar um recentemente publicado, de uma entrevista americana, a indagação era: como você quer a igreja, ou como deve ser a igreja ideal pós-pandemia? E por incrível que pareça, as principais opiniões convergiram nessas linhas que eu estarei falando. Em primeiro lugar, a igreja ideal pós-pandemia é a igreja que tem um bom estacionamento, com oficiais habilidosos, prontamente ali dispostos para nos assessorar, e cuide bem do nosso carro. Em segundo lugar, uma igreja ideal para o pós-pandemia é uma igreja que tem um bom departamento infantil, porque quando a gente chegar, a gente já encaminha as nossas crianças para as tias cuidarem delas, e a gente assiste o culto sossegadamente. Mas em terceiro lugar, a igreja ideal pós-pandemia tem que ser uma igreja confortável, uma boa iluminação, um ambiente climatizado, cadeiras almofadadas. Também a igreja ideal pós-pandemia tem que ter um pastor ou ministros do evangelho com uma mensagem alvissareira, para que possamos começar a semana em paz, tudo azul. Só que quando nós pensamos nessas respostas e vemos a realidade da igreja americana, a igreja americana foi o berço do avivamento que hoje nós gozamos dele. Igrejas que reuniam aproximadamente 30 mil pessoas no domingo, hoje tem um culto por mês, sem templo próprio. Eles vão lá e alugam um salão, fazem o culto, e no final de semana seguinte pode ser alugado para alguém fazer um baile, uma festa, uma balada. E essa é a visão do povo que foi praticamente o berço e a extensão do avivamento do qual gozamos hoje. Mas quando nós voltamos um pouco mais às raízes, como hoje alguns hinos foram raízes aqui, louvado seja Deus por isso, nós perguntamos para o apóstolo Paulo: Paulo, o que é para você uma igreja ideal? Com certeza a resposta de Paulo seria: a igreja cujo centro e a principal atração seja Cristo e este crucificado. Billy Graham, antes de morrer, quase com 100 anos de idade, um evangelista de notoriedade mundial, antes de morrer ele disse que ele morreu com um sonho frustrado. Que sonho era este? De ver Cristo centralizado em todas as igrejas que ele conhecesse. Perderam Cristo em muitos lugares. Assim como Maria e José perdeu o menino Jesus no templo, estamos perdendo Jesus em nossas mensagens.
Estamos perdendo Jesus no nosso trabalho. Estamos perdendo Jesus nos nossos relacionamentos interpessoais. E aqui está um dos nossos decanos, veterano, presbítero Ulisses Ramos. Ele, quando eu me converti, nos princípios da minha fé, ele me disse algo que eu nunca me esqueço. Ele disse: Luciano, para você ser bem-sucedido na vida espiritual, fale pouco de você, não fale nada da vida dos outros, mas fale muito de Jesus. Aleluia! Se alguma virtude, se algum valor se evidencia através da minha vida, é porque Cristo reina soberanamente em minha vida, em minha família, em meu ministério. E eu tenho seguido esses conselhos. Mas nos dias atuais nós temos, quando falamos da mensagem da cruz, 3 tipos de pessoas: aqueles que não falam de Cristo, mas falam de si mesmo. Paulo, em 2 Coríntios 4 e 5, ele diz: olha, nós não pregamos a nós mesmos. Mas tem pessoas que pregam a si mesmo, seu currículo invejável, seus cursos, suas formações acadêmicas. Outros anunciam os seus trabalhos que foram realizados aqui, ali e além. Mas também tem os inimigos da cruz de Cristo, que Paulo fala em Filipenses 3, dos 18 a seguir. Os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que baratearam a cruz. Eu não sei se vocês já foram no dia de finados, quando está aquele camelódromo no cemitério. Eu me lembro ainda quando novo convertido, entre tantas coisas que estava sendo vendida ali, tinha um anúncio: aqui vende-se cruz barata. Baratearam a cruz de Cristo, baratearam o sacrifício de Jesus, colocaram a teologia da prosperidade em seu lugar. Em outros lugares colocaram escapismo: ande com a cruz, coloque lá um adesivo da cruz no teu carro, faça uma tatuagem da cruz. Especialmente nos presídios onde nós evangelizamos por alguns anos, lá tem pessoa com tatuagem de cruz no seu olho. Outros têm tatuagem da cruz no peito, outros têm tatuagem da cruz no braço. Marcar o corpo com a cruz é fácil. Deus procura quem quer ter o coração marcado pela cruz de Cristo. Você pode levantar a sua mão e louvar ao Senhor por isso. Só quem tem seu coração marcado por esse sacrifício, só quem não se esquece que esse sacrifício foi de graça para nós, mas teve um preço muito caro. Levante a sua mão para adorar ao Cristo da cruz, que por nós se entregou no Calvário. Nós observamos então 2 segmentos: os que pregam a si mesmo e não a cruz, os que se põem como inimigos da cruz. Mas tem aqueles que entendem que a cruz foi o clímax, o ponto mais alto do plano de Deus para a nossa salvação. Se você ler Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, lá está escrito que Cristo é o Cordeiro de Deus, morto por nós antes da fundação do mundo. Esse plano de Deus em enviar o seu Filho para morrer no Calvário começou antes dele dizer: haja luz. Portanto, foi antes até mesmo de Adão e Eva caírem no jardim do Éden, de serem tentados pela serpente, personificada ali por Satanás. Antes de tudo isso acontecer, existia um plano de Deus. Por isso Paulo disse: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu nunca tinha dado um glória a Deus, mas ele já tinha projetado e me amado. Eu ainda não havia me entregado para Jesus, mas esse plano me envolvia antes mesmo da terra existir.
Deus pensou em mim, Deus pensou em você, Deus pensou em nós. Fazemos parte desse plano glorioso e Ele inclui você, a tua família, inclui a nós nesta noite. Na cruz, o salmista diz no Salmo 85, versículo 10: justiça e paz se beijaram. Na cruz, nós vamos ver que Jesus, na plenitude dos tempos, nasceu, se personificou, se humanizou e se entregou por nós no tempo de Deus. A cruz, portanto, é o clímax do plano da redenção. E o que era a cruz nos dias de Jesus? Hoje talvez quem anda com um crucifixo ou talvez com uma tatuagem nem imagine o que ela significava quando ela era um instrumento de condenação. Começou com os persas que adoravam o deus Quion. Então, para poder sacrificar a este deus, de vez em quando, ou eles empalavam, quer dizer, pegavam uma madeira pontiaguda e transpassavam uma pessoa e erguia ela no monte para sacrificá-la ao seu Deus, especialmente quando era de nação inimiga. Mas depois eles foram tomando forma dos madeiros, para fazer com que a pessoa fosse mais castigada e tivesse uma morte mais sofrida. Nos tempos de Jesus, o meio pelo qual um infrator era condenado já era a cruz, com uma haste horizontal e outra vertical, com um patíbulo, que era esta horizontal, pesando em torno de 50 a 70 quilos. O condenado por Roma, que era o império vigente, tinha que carregar ou a cruz inteira, ou pelo menos o patíbulo, até um monte de um lugar público, para que essa pessoa fosse condenada. A visão dessa condenação era o seguinte: o motivo pelo qual eles condenavam as pessoas publicamente na cruz era para que todos os outros cidadãos, passando ao redor daqueles que estavam sendo crucificados, pudessem temer o império, ter medo daquele que poderia condená-lo da mesma forma. E nós vamos observar que o sofrimento de Jesus, ele atravessou pelo menos 3 estágios. Em primeiro lugar, sofrimento físico. Ele foi preso numa quinta-feira no Getsêmani, e ele já começa o amanhecer sendo levado ao Sinédrio, a alta corte do alto clero hebraico, com 70 anciãos e o sumo sacerdote como presidente daquela comissão. Eles, logo de manhã, inquiriram o Senhor Jesus com algumas acusações. Primeiro, sacrilégio. Ele dizia que derrubaria o templo e ao terceiro dia o levantaria. Então, está cometendo sacrilégio. Segundo lugar, blasfêmia, porque ele diz ser o Filho de Deus, ele diz ser o Messias, e ele é filho de uma mulher aí que tudo indica que ela teve ele de um relacionamento extraconjugal. Então ele é blasfemo. Porém, essas 2 acusações diante de Roma não tinha peso nenhum, porque Roma não tinha nada a ver com a religião hebraica. Roma só sentenciaria alguém que cometesse um crime contra o império. Então eles criaram um crime. Ele é alguém que é rebelde, que está se rebelando contra o imperador. Ele se diz ser rei. Ao dizer ser rei, ele frontalmente está lutando, militando contra César. Então, Roma vai acatar essa acusação. E ali começa logo de manhã, quando Caifás pergunta para Jesus se ele é rei dos judeus, se ele é o Filho de Deus. Jesus diz: tu dizes, mas vai chegar um dia, você vai ver o Filho do Homem nas nuvens. Caifás rasga sua veste sacerdotal e eles tapam os olhos de Jesus e começam a agredi-lo, espancaram-no e diziam: você não é profeta? Revela quem te bateu, profetiza. Quando ele vai até Pilatos, Pilatos
pergunta: você é rei dos judeus mesmo? Você é rei? Ele fica quieto, não diz nada. Então Pilatos fala: vou tirar ele da minha comarca, já que é Páscoa e Herodes, o governador da Galileia, está aqui, vou mandar ele para lá, porque Jesus é galileu, ele é da jurisdição de Herodes, manda ele para lá. Herodes ficou alegre, porque ele havia ouvido muito a respeito de Jesus, porém não o conhecia, ele queria ver um sinal. Ele diz: faz um sinal para mim, faz algum milagre. E Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Ele veste Jesus com uma veste de linho finíssimo e diz: não quero saber dele não, manda ele de volta para Pilatos. Pilatos novamente diz: eu tenho poder para poder te isentar dessas acusações, se defenda. Jesus, porém, não disse nada, calado. Então, entre a multidão, os sacerdotes contratam algumas testemunhas falsas para dizer: olha, Herodes, ou você crucifica ele, ou vamos dizer que você está militando contra César. A mulher de Pilatos corre lá e diz: meu amor, não entra na causa desse homem não, esta noite eu sofri muito em sonho por causa dele, ele é justo. Aleluia. Pilatos vai lá e: meu amigo, diga alguma coisa a teu respeito, se defenda. E ele calado. Pilatos então fala: eu tenho uma carta na manga, é Páscoa. Páscoa quer dizer libertação. Vou colocar aqui Barrabás, um assassino, um rebelde político, muito conhecido por todos, e vou pedir para eles escolherem: solta Jesus ou solta Barrabás. Com certeza eles vão mandar crucificar Barrabás. Apresentam a Barrabás e Jesus do lado e diz: quem vocês desejam que eu solte? O que farei do Jesus Nazareno? E aqueles sacerdotes vão lá e contratam outras testemunhas para dizer: solte Barrabás, crucifique a Jesus. E a Bíblia diz que eles cada vez mais aumentavam o tom da voz e repetidamente diziam: solte Barrabás, crucifique a Jesus, solte Barrabás, crucifique a Jesus. Aleluia. Então Pilatos, no ato ali, talvez até mesmo de peso de consciência, lavou as suas mãos e diz: façam dele o que vocês quiserem. A guarda pretoriana naquele palácio leva ele até a sala da audiência, e ali ele começa a sofrer fisicamente. Colocam sobre ele uma coroa de espinho, dão 40 chicotadas menos uma no Senhor Jesus, 39 chicotadas com azorrague, cuja ponta tinha 5 dentes, com chumbo e pedaços de ossos. E eles bateram no Senhor Jesus. Aquilo carcomia a pele, a carne. Ele quieto. Deram para ele uma cana junto da coroa de espinho em sua cabeça e disseram: você é rei, salve rei dos judeus. Depois tomaram a cana e bateram com ela em sua cabeça. Aquela coroa de espinhos, para quem não sabe, chama-se Henri Christi. Era um espinho de aproximadamente 15 centímetros por 2, cuja ponta tinha veneno. Se alguém fosse ferido com aquele espinho, automaticamente, até hoje, lá em Israel tem, a carne incha por causa do veneno da ponta. Alguns usavam esse espinho como prego. E essa coroa está na cabeça de Jesus. Eles batem com uma cana, aquilo perfura, aquilo rasga. Aquele veneno deve ter doído de uma forma indescritível, e ele calado. Depois tiram aquelas vestes que Herodes colocou, rasgam, tiram dele, com certeza as feridas que estavam secando abrem-se novamente. Punham ele novamente agora ponham ele no patíbulo, e o texto que nós lemos diz: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico quer dizer Gólgota. Isso é interessante demais.
ele saiu por si mesmo. Pense comigo, você sabendo que vai morrer crucificado, muitos gritavam, ficavam histéricos, ficavam se debatendo de um lado para o outro, lutavam até o último instante para não sair dali, mas ele tomou a sua cruz e saiu por si mesmo. Ele não foi forçado, porque ele mesmo disse: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou, porque tenho poder para tornar a tomá-la. No Getsêmani, quando ele disse: eu sou a quem vocês procuram, os soldados caíram, ele podia fugir, mas ele por si mesmo se entregou por amor a nós. Quem levou Jesus para a cruz não foi Herodes, quem levou Jesus para a cruz, para o Calvário, não foi Pilatos, quem levou Jesus para o Calvário não foi Anás, não foi Caifás, quem levou Jesus para o Calvário não foram as testemunhas incoerentes e falsas, quem levou Jesus para o Calvário não foi o diabo, quem levou Jesus para o Calvário foi o grande, imenso e inigualável amor de Deus por mim e por você. Esse amor nos envolve nesta noite, este amor nos abraça e nos constrange nesta noite a não nos esquecermos do sacrifício de Jesus. E o texto diz que quando ele chega lá foi o local onde ele foi crucificado, e com ele 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda, e Jesus no meio. Por isso que essa mensagem tem que ser a mensagem central da igreja. Ele está no meio. Depois de sua morte na cruz, o mundo foi dividido entre antes de Jesus e depois de Jesus. Depois que ele ressuscitou, ele chega no cenáculo onde os discípulos estavam comendo, ele passa a porta sem bater e sem ela abrir, e ele se põe no meio e diz: Pai seja convosco, Pai seja convosco. E olha, ele diz também: olha, onde vocês estiverem reunidos com 2 ou 3, ali eu também estou no meio. Jesus quer ser o centro da sua vida, Jesus quer ser o centro da sua história, Jesus quer ser o centro da igreja, e para isso precisamos adorá-lo por esse grande sacrifício. E o texto diz mais: Pilatos escreveu também um título e pô-lo acima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Quando a sentença era lavrada, para que as pessoas soubessem qual foi o crime pelo qual aquela pessoa foi condenada, eles punham em cima do patíbulo, em cima do crucificado, numa tábua, numa madeira, qual era o crime. Por exemplo, um assassino, um rebelde político, um ladrão, um criminoso, um marginal. Lá estava o título. E qual foi a sentença de Jesus? Rei dos Judeus. Ele é posto naquela cruz. Certamente o peso foi muito grande, porque até chegar ao Calvário, diz a Bíblia, que um homem chamado Simão, o Cirineu, do norte da África, vindo do campo, foi constrangido a carregar a cruz com ele. Isso é muito maravilhoso, irmãos, porque numa noite anterior, depois de cear a última Páscoa com os discípulos, ele disse: eu vou morrer, eu vou ser entregue, vai acontecer comigo como está escrito: feriu o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro falou: não, #tamo junto, não, eu vou contigo para qualquer lugar, mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus diz: Pedro, Simão, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro nega. Eu vou só para a última parte. Ele teve 3 encontros, ele negou as 3, mas a última foi uma empregada, sem espada na mão, sem lança na mão, sem ali uma guarda ao seu lado. Ela diz: você não é um dos deles? Você fala igual a ele, você aparenta ser um dos gadarenos, dos galileus aí que seguem o Jesus Nazareno. Ele disse: não, o galo canta. E Jesus olha para Pedro, isso é lindo, e ele chorou amargamente. Porém, Pedro some de cena, e quando Jesus está levando a sua cruz até o Calvário, aparece um outro Simão.
Isso é maravilhoso. Esse Simão Pedro, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, ele dormindo, acordou, de repente viu lá Jesus com Elias e Moisés. Ele falou: vamos fazer 3 cabanas, uma para Elias, uma para Moisés, uma para o Senhor. Vamos fazer cabana aqui, estamos juntos nos dias de glória. Mas você não vai ver Pedro junto de Jesus na hora da cruz, porque tem muita gente que ao nosso lado nos dias de glória dói até o ombro de tanto tapinha. Quantos Simãos disseram: olha, estamos juntos, se precisar me liga. Você vai procurar lá no WhatsApp, já não aparece mais a foto, você não vê mais as suas publicações no Face, vão te escanteando, te abandonando. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando um Simão que diz que vai estar com você nas horas da sua dificuldade te abandonar quando ela chegar, Deus vai levantar outro Simão. Mas o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir. Aleluia. Deus vai levantar alguém, irmão. Deus vai levantar alguém, irmã. Nesta via dolorosa, sozinho você não fica. Se um Simão prometeu que vai contigo, já te abandonou, Deus vai levantar outro. Deus usa homens na hora certa. Deus vai te ajudar a aliviar esse peso. Quando Jesus está lá na cruz, eles veem aquele título, Rei dos Judeus, e eles começam a escarnecê-lo. Agora entra o segundo sofrimento. Primeiro foi físico. As feridas dele falam muito com as nossas feridas, né? Primeiro sofrimento físico, chicotada, foi pregado na cruz, carregou aquele madeiro pesado até o Gólgota, subiu aquela montanha, foi doloroso. Porém, ele sofreu tudo isso para que as feridas dele possam se comunicar com a nossa. Ai, pastor, eu estou com as minhas feridas tão abertas, meu coração está sangrando. Jesus sabe o que é sangrar por amor. Jesus sabe o que é ser abandonado mesmo amando. As feridas dele comunicam-se perfeitamente com as nossas. Mas o segundo sofrimento foi emocional, psicológico. Zombaram dele, escarneceram ele, disseram: se tu és o filho de Deus, desça daí, Deus não te ama, você não é profeta, não faria com que o templo caísse e levantaria ele depois do 3º dia, sem entender o que Jesus dizia. Eles falavam isso. Isso era o escárnio, a zombaria. Mas o que mais deve ter doído foi quando Jesus olha ao pé da cruz e ele vê sua mãe Maria, quieta, certamente chorando. Imagina como um filho tem que administrar isso, vendo a sua mãe ao pé da cruz. Maria não falava nada, quieta, não tem uma palavra de Maria nesse texto. As mãos que embalaram o Filho de Deus, que consolaram ele quando ele chorava, agora não podia fazer nada, e ele vendo aquilo. O sofrimento emocional foi muito pesado. Mas existe um terceiro sofrimento que ele passou naquela cruz, e é um sofrimento espiritual. E qual foi? Em torno do meio-dia, Jesus passou em torno de 6 horas na cruz, da hora 3ª, que é às 9 da manhã, a hora 9ª, que corresponde à nossa, às 3 da tarde, 6 horas crucificado. Mas do meio-dia a seguir, houve trevas sobre a terra, e aqui Jesus está sofrendo um sofrimento que nenhum mortal vivo passa, mas poderá passar. Qual foi esse sofrimento? O abandono do Pai, o desamparo de Deus. Diz a Bíblia que ele clama, ele brada: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe quem vai sentir esse desamparo? Aqueles que vivem uma vida inteira sem se arrepender de seus pecados e morrem e vai para o inferno. Somente aqueles que vão passar uma eternidade sem Deus no inferno sabem o que é sentir esse desamparo de Deus. Jesus sentiu esse desamparo na cruz, porque sobre ele estavam os meus, os teus, os nossos pecados. Então Deus vira as costas para ele. Comparando o sofrimento físico e o emocional com o espiritual, esse foi pior.
para que você não passe por ele, entregue a sua vida a Cristo, para que você não tenha que sofrer a ausência eterna de Deus, no lugar de condenação e vergonha eterna. Se entregue para Jesus hoje, ande com Cristo, tenha Ele como Senhor da tua vida, pois com certeza você viverá eternamente com Ele pela fé. Mas eu concluo, esta escrita de Pilatos para mim foi o maior folheto evangelístico que aconteceu, que foi escrito. A Páscoa reunia pessoas do mundo inteiro, anualmente. Eram 7 dias de celebrações. E lá estava escrito: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus, em hebraico, em grego e em latim. Hebraico era a língua da religião. Quando Pilatos escreve isso, automaticamente eles interpretam que toda a religião hebraica tem como centro Jesus. Ele estava lá quando disse: olha, a semente da mulher vai nascer, viu, serpente? Você vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Ele faz parte dessa língua hebraica, quer dizer isso. Também ele estava lá quando Abraão não sacrificou seu filho porque o anjo impediu, mas lá tinha um cordeiro, era ele. Ele estava lá quando o povo de Israel caminhava no deserto e não tinha água para descedentar sua sede, mas uma rocha espiritual seguia eles durante 40 anos para descedentá-los. E aquela rocha quem era? Paulo diz, era Cristo. Ele estava lá quando chovia maná do céu, e o maná que eles comeram ali era uma pergunta: o que significa isso? Quer dizer isso? Era ele dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer da minha carne não morrerá nunca, viverá para sempre, terá vida eterna. Mas também escreveu na língua grega, que quer dizer a língua da sabedoria, o idioma universal. Ele estava dizendo: Jesus não é apenas rei dos leigos, ele é rei dos doutores, ele é rei da filosofia. A nação que vive conforme a sua cosmovisão, conforme os seus princípios, tem um governo melhor administrável, tem uma conduta menos sofrida para administrar a população, as leis, as regras e também a economia. Mas quando está escrito também em grego, significa dizer que ele é o mais sábio de todos. O homem mais sábio da Bíblia foi Salomão. 1 Reis 4:32 diz que ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Mas no capítulo 12 de Mateus, versículo 42, Jesus se põe de pé e diz: eis que está aqui diante de vós quem é maior do que Salomão. Eu sou mais sábio do que ele. No capítulo 8, versículo 30 de Provérbios, diz a sabedoria: eu estava lá no princípio, aos pés dele, e fui seu aluno. A sabedoria se encurvou diante da sabedoria de Cristo e disse: eu sou seu aluno, eu preciso aprender mais. E na língua grega, romana, nós entendemos que é a língua do governo universal. Quem imperava naqueles dias era Roma, era a língua do império, da política de então. Mas quando Pilatos escreve Rei dos Judeus, também em latim, está dizendo ele é Rei dos Judeus, e é um R maiúsculo, que significa dizer ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual é o culminar dessa profecia? Apocalipse 7:9. João tem uma visão, e ele vê o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus, um trono, e ele disse: e eu vi uma grande multidão, que não se podia contar, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os reinos, diante do seu trono e perante o Cordeiro. Esse reinado é universal, e muito em breve nós vamos fazer parte dessa visão que João teve. Todos os acontecimentos nos encaminham a pensar que Jesus breve vem, e muito em breve estaremos participando desse coro celestial com todos os povos, línguas, tribos e nações, mas principalmente na presença daquele que por nós se entregou na cruz do Calvário. Eu quero concluir esta palavra dizendo: se ele é rei, ele é; se ele é Senhor, e ele é; se esse amor é o maior de todos,
aceitar a Cristo é a melhor decisão de todas. Se entregar para Ele é a melhor atitude que um mortal pode tomar. É a melhor decisão. Tem alguém que deseja se entregar para Jesus nessa noite? Tem alguém que deseja recebê-lo como seu Rei, como seu Salvador amado? Este é o momento ideal. Aquele amor que foi até a cruz por você te convida para que você possa sair daqui abraçado e envolvido com Ele. Tem alguém que deseja se entregar para Jesus nessa noite? Se não tem, que Deus possa conceder uma nova oportunidade. Mas tanto para a religião, como para a filosofia, como para o governo mundial, Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deus abençoe a todos.